Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Empresarial aqui na sua TV Claré. Hoje temos a honra de receber em nosso programa Sérgio Marola, superintendente da Prema, um dos grandes conhecedores do nosso horto florestal, que hoje se chama Floresta Estadual Navarro de Andrade. Sérgio, grande amigo, grande parceiro, seja bem-vindo ao Giro Empresarial, Sérgio. Muito obrigado, uma boa noite para você, para os ouvintes e para todos da TV Claré. É um prazer estar aqui com vocês e estou à sua disposição, Zé. Mas, Sérgio, você está aqui, eu sei que você é recente aqui na Prema, né? Chegou agora há pouco tempo, 52 anos, não é a idade dele, não, apesar dessa carinha aí de 50 e poucos anos. Sérgio já tem 52 anos de superintendência aqui na Prema, que, por sinal, está há 82 anos em Rio Claro, trabalhando junto à nossa cidade, gerando empregos, desenvolvimentos e fabricando produtos para o Brasil inteiro. Conta um pouquinho como nasceu a Prema para a gente, Sérgio. A Prema foi fundada em 1936, atendendo uma solicitação do então diretor da ferrovia, da Companhia por Estrada de Ferro, o Dr. Edmundo Navarro de Andrade, que era o responsável pela manutenção dos hortos. E era uma empresa privada naquela época, né? A Companhia Paulista, sim, era uma empresa privada da família Almeida Prado, era o principal acionista. E ele tinha um volume muito grande de eucaliptos em diversos hortos, não só em Rio Claro, onde eram usados para energia para as locomotivas. Como ele soube, através da diretoria, que a intenção era eletrificar o trajeto, sobrou um volume de madeira que na época não existia mercado para ser colocado. Então houve a possibilidade de se pensar em fazer a utilização dessa madeira na ferrovia. Navarro de Andrade, que era um cientista eminente, já pesquisava por conta própria essa possibilidade. Ela foi positiva, mas esbarrou na durabilidade, porque a madeira de eucalipto é altamente atacada por fungos e insetos, porque ela é rica em celulose. Então ele foi até a Alemanha conhecer um sistema que estava sendo estudado na Alemanha, que era a preservação em autoclave, sob vácuo e pressão, com sais solúveis. Lá ele encontrou um alemão pós-formado em química, que fazia pós-graduação em preservação de madeira. Convidou para que viesse ao Brasil. A Alemanha estava se preparando para a guerra na época. O alemão acabou vindo e veio até Rio Claro, junto com o Navarro de Andrade, subiram no casarão que existe próximo daqui, e de lá escolheram uma área e foi doado, então, quando foi fundada a Prema, no dia 1º de setembro de 1936. Por 30 anos nós tratamos madeira por exclusividade para a Companhia Paulista, até que em 1966 ela foi estatizada. Então ela passou a ter a sua própria usina de preservação em Bauru e a Prema seguiu a vida dela para o mercado brasileiro, atendendo a outras ferrovias. Nesse ponto da história, eu quero fazer uma pausa porque é interessante. Em 1966, a Companhia Paulista Estrada de Ferro deixa de ser privada e passa a ser estatal. Vamos imaginar que ela não tivesse sido estatizada. Qual seria o tamanho dessa empresa hoje? A Companhia Paulista? Ela seria, sem dúvida nenhuma, uma ferrovia talvez transcontinental, porque o mercado é altamente tomador. Com certeza teríamos trem passando daqui de Rio Claro, continuando indo até São Paulo, até o Rio de Janeiro, transporte ferroviário, de carga, de passageiros. Principalmente carga, porque, veja, nós somos hoje líder mundial de produção de soja, nós somos um dos líderes de produção de milho, e o escoamento de grãos é sabido que através da rodovia, além de ser caro, ele é lento porque as rodovias cada vez mais estão sendo ocupadas, né? Por ferrovia, teria uma possibilidade de escoamento num custo muito mais favorável e é o modelo do mundo. O mundo todo transporta cargas de volume por ferrovia. No programa anterior nós já falamos com você que está nos assistindo sobre o preço do transporte dos produtos
no Brasil que a tonelada de soja, por exemplo, de algumas regiões do país para chegar ao Porto de Santos, fica mais cara do que sair do Porto de Santos e ir até a China. Falamos bastante disso no programa anterior. E com certeza, se a ferrovia tivesse aí presente, ativa, não tivesse passado para as mãos do Estado, porque o Estado tem que cuidar de outras coisas. O Estado não tem que cuidar de banco, não tem que cuidar de transporte, na minha opinião, não tem que cuidar de petróleo, tem que cuidar de saúde, de educação, né, Mauro? Sem dúvida, sem dúvida. A ferrovia, no mundo todo, nos países em que eu visitei, elas são privatizadas. E, além de tudo, elas são voltadas principalmente para a carga. O transporte de pessoas está mais voltada a áreas urbanas, com mobilidade urbana. Existem os trens de alta velocidade, mas ele não é o mote principal do transporte e deslocamento urbano. O deslocamento urbano está mais preocupado com, aliás, o deslocamento pessoal está mais ligado à mobilidade urbana, principalmente carga. Nós temos uma deficiência hoje muito grande, existe uma perda significativa de colheita por falta de transporte. E como dissemos também já bastante em nossos programas, a gente acaba ficando preso a uma única categoria, por exemplo, que não desmerecendo, sempre digo isso, valorizando, que são os caminhoneiros e tal, mas é uma única categoria, é o único meio de transporte que a gente tem hoje eficaz no Brasil, e uma greve consegue parar tudo, né, Marol? A gente não tem alternativa. E fica sem alternativa. Eu gosto sempre de dar como exemplo, por exemplo, um caminhão hoje, desses mais desenvolvidos, chamados bitrens, leva 40 toneladas de carga. Um caminhão leva 40 toneladas de carga, até 40 toneladas. Até o limite, 40 toneladas. E ele sai, por exemplo... Se for aqueles que tem duas carrocerias, uma engatada na outra... Dois conjuntos. Ele sai lá de Três Lagoas e vai até o porto, levando 40 toneladas. Uma composição ferroviária bem eficiente, por exemplo, eu vou citar como exemplo o principal cliente nosso, que é a Vale do Rio Doce. Certo. A Vale do Rio Doce tem a ferrovia do Aço, que transporta minério de Carajás até o São Luís, no Maranhão. Cada composição ferroviária da Vale, de Carajás, leva 330 vagões, cada vagão com 170 toneladas de minério. Então, um caminhão é até 40 toneladas. Isso. Você está falando em 330 vagões com 170 toneladas cada um. Ou seja, quantos caminhões? 4 caminhões, cada vagão, vezes 330. Meu Deus. Tá? Para levar uma viagem só. Estamos falando aí em 1.200 caminhões que economizaria uma viagem de trem. Uma viagem de trem com 3 locomotivas, andando a 80 km por hora. Estou sem calculadora aqui, se eu errar o cálculo, vocês me corrijam no próximo programa. Hein? Mas então, assim, realmente a ferrovia é a saída para o desenvolvimento, a saída para ajudar o produtor rural no que diz respeito a barateamento de custo de transporte. Esse é o principal fator que vem atrapalhando. Você acabou de citar que o Vale é um dos seus principais clientes. Sim. Mas ele mexe com aço e tal, né? Por que ele é o principal cliente se você mexe com madeira? Porque a ferrovia é toda ela suportada sobre dormentes de madeira. E a ferrovia é da Vale? A ferrovia é da Vale, os dormentes nós fornecemos, a gente tem um contrato com eles já há vários anos, são contratos trianuais, e a gente fornece para ampliações e para manutenção, reposição de manutenção. E os principais produtos da Prema hoje quais são? O principal é o dormente ferroviário mesmo. Dormente, que para quem não sabe, é aquela madeira onde suporta o peso Isso, onde são assentados os trilhos. Os trilhos. E ele movimenta, né? Por isso que tem que ser madeira. Principalmente porque ele absorve o choque. Concreto, aço, eles têm capacidade de resistência, mas eles entram em fratura por causa da violência do deslocamento mecânico. Então ele trinca, dá fissura, dá muito mais problema do que a madeira. A madeira tem uma capacidade muito grande de absorção de movimento e choque. E então a gente tem os dormentes. Dormentes, depois temos postes e cruzetas para eletrificação e telefonia, que é um produto que no Brasil, pelo lobby das concreteiras, ele não está tendo
um volume tão grande como já teve no passado, mas é um perfil errôneo que o Brasil desenvolveu, porque, por exemplo, os Estados Unidos hoje, 92% da postação americana é madeira, porque ele tem um peso menor, porque ele tem uma resistência à fricção maior do que o concreto e ele tem um custo unitário menor do que o concreto. Então, o americano, que é mais desenvolvido e mais rico do que a gente, mesmo assim ele opta por usar só madeira e não usa concreto. Nessa linha que você está falando do uso só de madeira, eu queria te perguntar se o uso de postes de madeira, cruzetas de madeira, tantos materiais de madeira que são utilizados, e hoje a gente vê uma grande movimentação em prol da ecologia, de preservação. Esses produtos são ecologicamente corretos, mas eu quero que você me responda isso logo depois dos nossos comerciais. Estamos de volta com o nosso Giro Empresarial, hoje recebendo Sérgio Marola, superintendente da Prema. Antes do intervalo, estávamos falando sobre a importância da utilização da madeira nesses processos que a Prema participa, como postes, cruzetas, mourões, e eu estava perguntando se o uso de madeira em tudo isso é ecologicamente correto. Sérgio? Muito interessante sua pergunta e será uma grande oportunidade para esclarecer uma dúvida que paira sobre a comunidade, sobre as pessoas em si. Hoje, mexer com madeira remete um pouco a ataque à ecologia, ao desmatamento, coisa que o valha. É uma grande ilusão isso, uma grande falha de raciocínio, porque na verdade o que ocorre é, primeiro, as madeiras todas são de reflorestamento, e o reflorestamento é ecologicamente correto, é a partir de plantio de árvores exóticas. O eucalipto é uma árvore exótica, ele não é originário do Brasil, ele é originário da Oceania, Nova Zelândia, Austrália principalmente. A preservação, que é o fato que a gente se ocupa principalmente, faz com que a vida útil dessa madeira se estenda por, no máximo, 10 vezes mais do que o uso in natura. A ferrovia no Brasil, e aliás em outros países também, nos primórdios, usavam dormentes de madeira, porém sem preservação, sem tratamento. Então era comum essa substituição rápida e essa necessidade de troca, porque ou era atacado por cupim, ou era atacado por fungos xilófagos, que são os naturais predadores de madeira, e isso levava a um corte muito mais acelerado das florestas. Com o advento da preservação, a gente conseguiu fazer com que a vida útil se estenda a 30, 35 anos. Com isso, há um amortecimento à necessidade de novos cortes. Quer dizer, então, o produto em si é extremamente ecológico, ou o processo que nós nos ocupamos é muito ecológico em razão dessa possibilidade de alongamento da vida útil. E eu acho outra coisa interessante nisso que você está falando. Por exemplo, uma fábrica de postes de concreto. Vai ter lá, acho que um pátio cinza concretado, utilizando somente materiais sintéticos, vamos dizer assim, materiais altamente poluidores, que é cimento e outras coisas mais, ferro, né? E uma fábrica de materiais que derivam da madeira, como a sua, como o poste, tem do lado um reflorestamento enorme, fazendo troca do oxigênio, mantendo o clima da cidade mais agradável. E nessa linha que eu quero te perguntar, a gente está aqui numa coisa chamada, na minha opinião, errada, chamada floresta estadual, porque isso aqui é um parque, são florestas, é uma monocultura, né? Uma floresta tem uma diversidade enorme. Você é especialista, depois quero que você me corrija se eu estiver errado. Então nós temos aqui hoje uma grande plantação de eucaliptos e que muita gente acha que não deve ser mexido, que deve ter deixado do jeito que está, não pode cortar, não pode varrer, não pode andar, não pode passear. E é um risco manter uma monocultura dessa maneira, não é, Sérgio? Sim. Antes disso, você tocou no assunto que eu também gostaria de explorar um pouco. Há um estudo muito interessante que compara
uma produção de postes de concreto, postes de aço, que também ainda hoje são usados, e postes de madeira, que é com relação ao consumo de energia. Então, para produzir um poste de aço, se consome aproximadamente 250 mil quilocalorias. Para se produzir um poste de concreto, se consome aproximadamente 160 mil calorias. E para produzir um poste de madeira tratado em autoclave, se consome, em média, 1.500 calorias. Quer dizer, então, ele é ultra ecológico, inclusive na produção em si. Tá? Com relação à floresta, veja só, a denominação de floresta é porque dentro do SNUC, que é o plano da Secretaria do Meio Ambiente que administra os parques florestais do governo do Estado, são várias categorias. Outrora se chamava horto florestal. Passou-se, de uns anos para cá, a denominação de floresta. Isso dentro do plano de SNUC significa, enquanto horto florestal, ele é intocável. Então, ele tem que ficar com toda a população de árvores sem ser mexidas, ele pode receber visitas, mas não pode ser manejado. Quando ele se transformou em floresta, o objetivo era justamente fazer o manejo florestal numa rotatividade que permitisse... Então é melhor que seja floresta? Vamos dizer, é melhor do ponto de vista de ocupação integral da área. Porque como o eucalipto é exótico, ele tem uma vida pré-determinada. Ele nasce, cresce e morre. Tá? Ele com 110, 120 anos aproximadamente, ele começa a secar e morre, seca em pé. Se vocês observarem, tiverem cuidado de observar no horto ou na floresta, vocês vão perceber que a quantidade de árvores secas em pé é muito grande. Por quê? Porque elas se tornaram muito velhas. E isso é um perigo também. É um perigo, porque ela solta galhos, ela pode causar acidente, uma série de outros problemas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Floresta Negra na Alemanha, em Baden-Baden. Ela é uma floresta de pinos, conduzida pelo governo alemão, onde ficam hotéis fantásticos no topo da montanha, existem cassinos, ela tem aproximadamente em Rio Claro são 1.130 alqueires. A da Alemanha deve ter uns 2.800 alqueires aproximadamente. E todo ele está reflorestado, todo ele está plantado. E existe um processo da administração da floresta que dividiu a área em módulos. Anualmente, ele faz o corte e a venda dessa madeira. Com o dinheiro arrecadado da venda, ele faz o replantio da área e a manutenção de todo o restante. Que seria o plano de manejo. Que é um plano de manejo. No sopé da montanha que compõe a Floresta Negra, existem 23 serrarias em pleno funcionamento, utilizando a madeira produzida na floresta. Nunca houve diminuição de população, porque eles fazem o replantio religiosamente. Nunca houve falta de matéria-prima para serrarias, elas produzem e exportam, inclusive, madeira industrializada, e convivem harmoniosamente. Então, há grandes possibilidades de se conviver harmoniosamente, explorando a floresta. Agora, um outro fator muito mais importante, e isso está na internet, você pode encontrar, inclusive, estudos a respeito, a floresta estadual em Rio Claro, a gente ouve muito, não pode mexer porque é o pulmão verde de Rio Claro. Isso é outra falácia, porque a floresta, de eucalipto principalmente, ela produz muito oxigênio e sequestra muito carbono durante o período de crescimento, nos primeiros 20 anos no máximo. Depois disso, ela entra num estágio de estagnação, porque ela já está adulta, ela produz oxigênio, ou ela absorve gás carbônico e devolve oxigênio, o suficiente para ela sobreviver. Quer dizer, ela não traz mais aquela exuberância de produção de oxigênio. Por exemplo, nós temos problemas sérios de poluição, Rio Claro, Santo Gertrudes, Corderópolis, por causa das cerâmicas.
poderia ser simplesmente anulado esse problema de poluição se a floresta aqui tivesse áreas em crescimento. Porque uma árvore em crescimento, ela absorve, no mínimo, o equivalente a oxigênio para manter 10 pessoas em crescimento. Tá? Quando ela já está adulta, ela só faz o metabolismo para ela mesma. Ela não faz essa troca iônica. Você diria que a melhor forma de preservar seria ocupar e fazer um manejo de forma, claro, ocupação consciente e o manejo consciente também, óbvio, né? Como eu disse, aqui são 1.100 alqueires, tá? Fazendo uma conta rápida, se você tirar aí 20% da área para carreadores, estradas, etc., vamos falar um número redondo, 800 alqueires. Em 800 alqueires caberia 4 milhões de árvores, porque se planta 5.500 árvores por alqueire. A floresta hoje não tem 800 mil árvores. Poderia ter quantas? 4 milhões. Tá? Porque ao longo desses anos todos foram caindo, foram sendo retiradas, secaram, sofreram raio. E se não houver manejo, a tendência é diminuir? A tendência é zerar. Sem dúvida nenhuma, a tendência é zerar. Se não entrar um projeto onde se faça manejo e é o dinheiro arrecadado, isso é muito importante, o dinheiro arrecadado na venda da madeira seja reaplicado em reflorestamento, a tendência da floresta é desaparecer. Vai ficar só as nativas que ainda existem, porque elas são eternas, né? Mas a madeira que é exótica, a plantada, ela tem um ciclo e dentro desse ciclo ela vai morrer, secar, desaparecer. Então, era muito importante que se fizesse um projeto de manejo, e aí sim eu sou favorável ao que a população coloca, um rigoroso controle das instituições ligadas à preocupação da cidade e do meio ambiente, a reposição através de reflorestamento. Tá? É comum, é fácil observar isso. Se você for numa área recém-plantada, você tem um clima muito mais favorável, uma temperatura muito menor e uma umidade relativa do ar maior. Se você for em determinadas áreas da floresta em Rio Claro, que tem poucas árvores, você vai sentir muito calor, vai sentir pouca presença de oxigênio demandante, né? Por quê? Porque as árvores estão já no estágio de autossuficiência, elas não estão mais trocando ou produzindo oxigênio e retendo gás carbônico. Né? Vocês estão vendo, são tudo informações novas que muitas vezes a gente não encontra por aí. Tem até uma imagem errada, sim, muitas vezes. Né? Mas vamos falar, chegando já ao final do nosso programa, desse incansável Sérgio Marola e dessa incansável Prema. Quer dizer, mesmo em épocas de crise, a Prema está deixando. Todos que conhecem aqui a entrada do Horto sabem que a Prema fica logo à esquerda quando você está chegando no Horto ou na Floresta Estadual Navarro de Andrade. E está indo lá para Japi, mesmo numa época de crise, ali perto de Japi, está com uma fábrica aí de quase 130 mil metros quadrados de área, uma nova fábrica da Prema. Conta para nós essa loucura que, graças a Deus, o Rio Claro está recebendo. Na verdade, o que ocorreu foi que, como eu disse no início, nós viemos para cá a pedido do Navarro de Andrade, que era o diretor do Horto Florestal, trazendo a tecnologia da preservação de madeira, e fomos parceiros por muitos anos. A unidade, quando foi estatizada, passou por um processo de não tinha uma secretaria pré-definida, até que chegou a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, a gestora da área é a Secretaria do Meio Ambiente. E para a Secretaria do Meio Ambiente e para alguns ambientalistas e até o próprio Ministério Público, entende que não tem mais sentido ter uma indústria dentro da floresta ou ao lado da floresta. E nós sofremos muita pressão por isso. Nós éramos os grandes parceiros e amigos da floresta e, de repente, nós viramos vilões. Então, nós achamos por bem ir embora, ir para Japi,
Lá nós compramos uma área interessante, fizemos uma planta muito ousada, uma planta moderna, já estamos com 65%, 70% das obras concluídas. Será, sem dúvida, a maior empresa de preservação de madeira da América Latina. Já estão instaladas lá 2 autoclaves com 42 metros de comprimento cada uma. E temos prazo até setembro setembro do ano que vem, para estar funcionando a pleno vapor lá. Qual o investimento aproximado? Olha, já foram 9 milhões e 500 e até concluir deve ir mais uns 5, 6 milhões. É um investimento na casa de 15 milhões de reais. Aproximadamente. Quantos empregos estão sendo gerados? Nós devemos chegar na casa dos 95 a 100 pessoas diretamente utilizadas na indústria. O que acontece na nossa atividade é que, como ela tem um caráter explorativo externo, nós compramos florestas de eucalipto praticamente no sudoeste todo, nós geramos também muita mão de obra terceirizada. E a mão de obra terceirizada, que agora, na verdade, acaba sendo uma coisa só, né? Porque que eu acho uma coisa muito correta. É que são equipes que são localizadas em pontos estratégicos. Se você fosse juntar tudo, o que você tem dentro da sua fábrica, mas aquilo que você tem terceirizado pelo Brasil inteiro... que nós chegamos aí a 250 colaboradores, aproximadamente. Sérgio, que você continue esse cara que acredita no Brasil, que acredita na nossa cidade, continue investindo, continue gerando empregos, porque é o que a gente precisa. É tudo que nós precisamos num ano de eleição. Eu sempre estou dizendo isso, eu quero que você que está nos assistindo analise com cuidado os candidatos, pondere, não vote em branco, não deixe de ir votar, porque você indo votar, votando em branco ou não, alguém vai ser eleito. Então, que seja através do seu voto consciente e do seu pensamento positivo. Sérgio, obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é sua, para você se despedir e fazer seus agradecimentos. Nós agradecemos muito, Zane, pela oportunidade. Foi um prazer. Nós estamos aqui no Horto quietinhos, somos pouco vistos na cidade, mas nesses anos todos a gente colaborou e procurou ser sempre solidário às causas da comunidade. Obrigado, Sérgio. E a você que nos assiste, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente e tenham todos uma ótima e produtiva semana.